Olá, tudo bem? Muito obrigado que você entrou novamente no nosso canal, Autoajuda com a Ajuda do Alto. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você pode dar também o seu like e se inscrever no nosso canal. Nós agradecemos muito. E vamos para o assunto de hoje. Nosso texto introdutório encontra-se no livro de Isaías, capítulo 53. Eu leio os versos, a princípio o verso 3 até o verso 5, onde nos diz o seguinte: Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu leio o verso 10, que diz o seguinte: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Amigos, esse é um texto messiânico, o servo sofredor. De maneira geral, todos os teólogos concordam que esse texto refere-se a Jesus, que cumpriu-se em Cristo, o servo sofredor, que foi uma pessoa que foi sofrida, machucada, ferida, homem de dores. E o verso 10 nos diz que ao Senhor agradou moê-lo. Um dos temas mais importantes seria justamente esse: por que a cruz? Por que derramamento de sangue? Será que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, não teria uma forma diferente de resolver o problema do pecado, o problema do homem, da queda, a não ser a cruz, a não ser sangue, a não ser tortura do seu próprio filho? Interessante que as religiões orientais, religiões do Extremo Oriente, da Índia, da China, mesmo do Japão, o budismo, o islamismo, enfim, não conseguem entender o cristianismo. Eles se perguntam, mas que Deus é este? Que Deus é este que tem prazer na morte do seu próprio filho? Que Deus é este? Que, como lemos o texto, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Era da vontade de Deus, do agrado de Deus, o sofrimento do seu próprio filho. Que Deus é este? Se perguntam as religiões não cristãs. Realmente não conseguem entender, de maneira que o próprio apóstolo São Paulo falou o seguinte, que a palavra da cruz é loucura para os homens, loucura para os que se perdem. Realmente é algo, parece que vai contra o bom senso, na verdade. Nós não entendemos. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Com quem você tinha mais afinidade quando você era criança, quando você era apenas um menino? Era com sua mãe ou com seu pai? Vamos tentar perguntar de melhor forma. Quando você machucava o seu dedinho, quando você esfolava o seu joelho, você corria normalmente em direção a quem? Aos braços de quem? Do pai ou da sua mãe? Eu diria que, de modo geral, nós corríamos para a nossa mãe, na verdade, porque a mãe representa ali o símbolo da ternura, do amor dentro do lar. Ela é mais chegada aos filhos, tem mais afeição aos filhos. E o pai parece que é mais assim o provedor, aquele homem que está ali para trazer o alimento, o sustento para casa, aquele homem que está lá lendo um jornal, que olha por cima dos óculos, não é verdade? Agora eu pergunto para você o seguinte: com quem você tem mais afinidade, mais intimidade? É com Deus ou é com Jesus?
Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, não é mesmo? Mas a semelhança do que nós falamos agora, parece também que Deus está lá num trono, sentado com uma vara na mão, para castigar, para punir, para vigiar o ser humano. O exemplo de um homem, de um ser carrasco, na verdade, cobrador, exigente, e Jesus já parece que representa a mãe, o bom, aquele que veio sofrer, aquele que veio morrer, né? Só que isso realmente é um engano, né? Porque Jesus veio mostrar para o ser humano que Deus é um Deus que ama o ser humano de todo o seu coração, de tal maneira que enviou seu único filho para morrer em favor do homem perdido. Na verdade, esse fenômeno só pode ser compreendido por aqueles que são pais. Os filhos têm dificuldade de entender o que estamos falando, tá? Porque os filhos só são filhos, eles não são pais, de modo geral, né? Porque todo pai sabe que é muito mais fácil para eles sofrerem do que verem seus filhos sofrendo. É muito mais fácil para o pai. E o profundo amor de Deus se manifesta justamente aí, né? O fato de Deus ter que ver seu único filho sofrendo e não sofrer ele em favor da humanidade perdida. Eu lembro da história de um missionário, isso muitos anos do passado eu ouvi essa história, um missionário na China que foi preso, ele, sua esposa e seu filhinho, uma criança de seus 8, 10 anos de idade, por causa do país fechado para o evangelho. E esses soldados chineses amarraram o pai e a mãe em 2 árvores e o filho de apenas 9, 10 anos numa terceira árvore. E agora eles começaram a chicotear aquela criança na frente de seus pais, né? E a criança dizia: papai, me ajuda, papai. Papai, está doendo demais, me ajuda, mamãe. Me ajuda, papai. E os soldados, de maneira muito brutal, continuaram a açoitar aquela criança, né, para torturar, de certa forma, os pais, de tal maneira que chegou um momento que a criança desfaleceu, a criança morreu. Você consegue entender, meu amigo, o quanto este pai e essa mãe gostariam de eles terem recebido as chibatadas, as chicotadas, para ver seu filhinho salvo e livre? Aí está o profundo amor de Deus, de ter que suportar a dor de ver seu filho morrendo, se entregando numa cruz sangrenta a favor da humanidade perdida. Meu amigo, Deus ama você. Deus ama você profundamente, que você talvez não consegue compreender esse amor. E Jesus, quando esteve aqui, ele curava pessoas doentes, curava enfermos, curava leprosos, e ele desviava a mente das pessoas para o Pai. Ele dizia: olha, vocês estão me achando bom, não sou bom, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai aqui é bom. Ele tentava desviar a mente da pessoa para o Pai. Outro ponto que temos que entender é que esta vontade de Deus não era uma vontade arbitrária. Deus não ficou: não, tu vais morrer porque eu estou mandando em favor. Não era uma vontade arbitrária. Outra coisa, a cruz não era uma das soluções para o problema do pecado. Era a única solução. Não havia lá no céu a solução A, a solução B, a solução C. E Deus colocou essas várias soluções para o problema do pecado dentro de algum vasilhame, sacudiu, colocou a mão, foi a cruz, infelizmente vai ser a cruz. Não existia isso. A cruz não era uma das soluções que Deus tinha para resgatar o homem, mas sim a única solução que havia. Alguém poderia sugerir outras respostas, né? Talvez alguém que se tenha mais sábio, né, que o próprio Deus. Não é o único jeito de resgatar. Há outras soluções possíveis para resgatar o homem dessa situação que ele se encontrava. Alguém poderia dizer assim: não, mas Deus simplesmente, o homem pecou. Muito bem, pecou. Está escrito na lei, Deus havia dito que a quem peca tem que morrer. Mas Deus simplesmente poderia dar um jeitinho, né? Assim, com um jeitinho brasileiro,
passar a mão por cima, é verdade, pecou, mas vamos deixar assim, vamos dar uma segunda chance para o homem, né? Vamos deixar as coisas como estão. Alguém poderia sugerir essa solução, mas nós não podemos esquecer que havia um inimigo à espreita. Inimigo à espreita. E esse inimigo, se isso ocorresse, ele diria o seguinte: poxa, mas que Deus de amor é esse, né? Que Deus amoroso, olha só que coisa bonita, o homem pecou, a lei diz que ele tem que morrer, mas agora Deus dá um jeitinho brasileiro ali, passa a mão por cima e dá uma segunda chance. Que coisa bonita, mas que Deus, a justiça desse Deus. Ele pode até ser amor, mas não é justo. A sua palavra não está se cumprindo. Então, de maneira que essa solução não seria das melhores, né? Alguém poderia também dizer o seguinte: não, bom, já que o homem pecou, Deus diz que quem peca morre, Deus poderia ter destruído mesmo. Destruído Adão e Eva ali no início, eliminado, não haveria essas consequências que estamos vendo hoje, através dos milênios, né, de pecado na humanidade, todo esse sofrimento, essa desgraça que existe hoje em nossa volta. Nada disso teria acontecido se tão somente Deus tivesse realmente destruído o homem no início. Porém, novamente o inimigo entraria em cena e diria: olha que Deus justo esse, hein? Ó, tá escrito lá que tem que morrer. Realmente matou, realmente eliminou. Mas ele diria: mas cadê o amor desse Deus? Esse era o questionamento dele, que Deus não amava, que Deus não era amor. Então ele diria: mas cadê o amor? É justo, mas não ama. Então, de maneira, amigos, que talvez essa solução não fosse também a das mais viáveis, né? Alguém poderia sugerir, mas quem sabe Deus poderia mudar a lei, então, né? Porque está escrito lá na lei que ele escreveu que quem peca morre. Deus podia fazer uma emenda, né? Uma emenda na lei, assim como os políticos fazem, né? Na Constituição, a lei diz uma coisa, eles vão fazer uma emenda. Mas a lei de Deus, a lei que Deus colocou, não é uma coisa que está à parte de Deus, lá num mural onde se muda, se escreve, se apaga, se acrescenta. A lei de Deus é o caráter de Deus. E mudar a lei de Deus é mudar o próprio Deus, a sua essência, né? Isso não pode acontecer. E o grande engano de Satanás era este. Ele pensou: Deus está nas minhas mãos. Coloquei Deus num xeque-mate. Porque se ele matar o homem, ele é justo, mas não é bom. Se ele der uma segunda chance, uma segunda oportunidade, passar a mão por cima, ele é bom, mas não é justo. Então esse era o estratagema do inimigo, né? O modus operandi do inimigo. Colocar a divindade em uma encurralada, colocar a divindade em um xeque-mate. E ele tentou fazer isso com Jesus, quando Jesus aqui passou. Em algumas situações, por exemplo, quando Maria Madalena, trouxeram Maria Madalena aos empurrões, puxada pelos cabelos na presença de Cristo, e ela: Jesus, olha, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que morrer, ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Então eles estavam esperando, olha, se dissesse assim: não, deixa a coitadinha embora, vamos passar a mão por cima, dizer, olha, contra a lei de Moisés, contra a lei. Se Jesus dissesse: não, mete pedra, eles diziam: mas que deu o amor desse homem? Dente por dente, realmente, olho por olho, não bate com os princípios que ele vem ensinando. E Jesus tinha uma carta na manga. Jesus apenas disse: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não esperavam essa resposta. Deus nunca é pego de calças curtas. Deus sempre tem uma carta na manga. Deus vê o fim desde o princípio. E eles, o texto bíblico diz que todos saíram, começando pelos mais jovens, até os mais velhos, foram saindo aos pouquinhos e desapareceram. Outros casos, não vamos citar aqui para ganharmos tempo, né? Então, o grande engano do inimigo, do arqui-inimigo, era não saber que Deus é capaz de ser bom e justo ao mesmo tempo. Eu lembro a história também, possivelmente apenas uma alegoria, né? De um rei que foi solicitado por seus súditos, né? Estava acontecendo muitos crimes, muitos roubos ali dentro próximo ao palácio, mesmo dentro do palácio.
E esses súditos disseram: olha, rei, coloque uma lei que depois das 10 horas da noite ninguém mais pode sair da rua. Quem for pego depois das 10 da noite, então vai sofrer consequência. A consequência é que os dois olhos têm que ser furados. Essa é a lei. E o rei pensou que isso poderia trazer um benefício, né, para o seu reinado, e ele assinou um decreto irrevogável de que 2 olhos seriam furados de quem fosse pego depois das 10 da noite na rua, fora das suas acomodações. Na primeira noite, alguém foi levado aos empurrões diante do rei. E qual foi a surpresa dele ao descobrir que ali estava seu único filho? Havia apenas um filho. E ele foi encontrado depois desse horário na rua. E aí o rei olhou para aqueles homens e disse o seguinte: furem apenas um olho deste jovem, seu filho. E para alguns fizeram objeções: mas rei, a lei diz 2 olhos, não é um só. E ele disse: então agora fure um dos meus. Um dele e um dos meus. Meu amigo, na cruz, um dos olhos de Deus, do Pai, foi furado também. Foi furado. Os anjos não poderiam substituir o homem. Somente o sangue de um Deus poderia substituir o homem da sua condenação. A cruz não era uma das soluções para o problema do pecado, mas a cruz era a única solução que Deus tinha para o problema da humanidade perdida. Jesus, após participar da última ceia com seus discípulos, ele retirou-se para o jardim do Getsêmani para orar, para estar a sós com o Pai. Estava nesse momento estranhamente mudo, silencioso, estava triste. Nunca os discípulos tinham visto seu mestre nesse estado de tristeza, de melancolia, como ele se encontrava agora. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair em alguns momentos. Por 2 vezes, os discípulos tiveram que suster ele, caso contrário teria caído. Jesus chegou a falar o seguinte: a minha alma está triste até a morte. Até a morte. Em Marcos 14 menciona que ele foi tomado de pavor e de angústia. Pavor e angústia tomou o coração de Jesus quando se encaminhava para o jardim do Getsêmani. E ao chegar no Getsêmani, ele tomou certa distância para orar, para buscar a presença do Pai. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir os confrontos com as trevas que se avizinhavam. E ele então estava temendo nesse momento. E ali Jesus se entrega a uma profunda oração na presença do Pai, em lágrimas, em dor, em clamor. Com certeza, neste momento, o inimigo possivelmente sugeriu na mente de Jesus, na mente de Cristo: se você se entregar por esses homens caídos, você estará separado eternamente do Pai. Tentou desanimar Cristo, com toda certeza, né? Apresentava a situação no seu pior aspecto possível. Pior aspecto possível. Meu amigo, sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexas pelas circunstâncias e aflita pela pobreza, Satanás se acha aposto para desanimar o cristão, aquele que serve a Deus. É sempre ali, no momento de desânimo, no momento que você está desanimado, no momento que você está passando pelo desemprego, no momento que você está passando por angústias. Este é o momento em que ele se aproxima para tentar nos esmagar, nos humilhar. Ele tentou fazer isso com Cristo, lá no Getsêmani, no momento de aflição, de dor. Lá no Getsêmani, por certo, ele deve ter sugerido: tua nação te negou, não vale a pena morrer por essa gente. Tua nação te negou, um dos teus discípulos te negará, o outro te trairá, todos te abandonarão. Não vale a pena morrer por essa gente, tentando desanimar Jesus da sua missão, que era de ir à cruz para resgatar a humanidade perdida. Em sua agonia,
o Senhor Jesus apega-se ao solo úmido e frio, como que a impedir de ser levado para longe de Deus, para longe do Pai. O orvalho caía sobre as costas curvadas do Salvador. E ele, nessa sua angústia, nesse momento de dor, ele procura os seus discípulos, que ele pediu que continuassem vigiando junto com ele. Só que a Bíblia nos informa que ele encontrou seus discípulos dormindo. Mas Lucas capítulo 22, 45 nos diz com clareza por que os discípulos dormiam. E o texto diz que eles dormiam de tristeza, porque nunca tinham visto o seu mestre depressivo, melancólico, como eles viram nesta ocasião. E eles então, uma espécie de uma fuga, às vezes o cristão, para não fugir dos seus problemas, ele talvez não fuja através de drogas, do alcoolismo, mas às vezes ele tenta mergulhar num sono para esquecer dos seus problemas, das suas adversidades. E os discípulos agora dormiam de tristeza. O coração humano anseia por carinho, por apoio nas horas da dificuldade. Jesus sentiu essa necessidade. Buscou refúgio nos seus discípulos, um momento de apoio, de carinho dos seus discípulos. Ele sentiu essa necessidade nesse momento. E aí Jesus, pela primeira vez, volta em oração e diz: Pai, é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba? Apenas o silêncio de Deus. Não ouviu resposta alguma. Meus amigos, oscilava na balança a sorte da humanidade. Oscilava na balança. Jesus foi tomado de sobre-humana aflição. E pela uma segunda vez ele ora: Pai, é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba? Será que não tem um outro jeito de salvar o homem a não ser a minha morte? A minha separação de ti? Esse peso do pecado é terrível. A dor é intensa. Mais uma vez, apenas o silêncio de Deus. Apenas o silêncio, apenas as ciprestes e as palmeiras eram silenciosas testemunhas do Salvador, naquela terrível oração. Os anjos vigiavam com intenso interesse o conflito que se aproximava do seu desfecho. Lá no céu, amigos, nenhuma harpa tocava. Os anjos se agitavam de um lado para o outro, buscando, quem sabe, um sinal da parte do Pai para vir em socorro do seu filho, o Filho de Deus. Os anjos escondiam o seu rosto diante daquelas cenas deploráveis que aconteciam. O Evangelho nos afirma, lá em Lucas capítulo 22, que um anjo de Deus foi enviado para consolar Jesus nesse momento de prova. E ele começou a animar a Cristo naquele momento, porque ele orava e gotas de sangue saíam de sua face, suor como de sangue saindo de sua face. Tal era a aflição. E esse anjo começou a animar o Salvador, consolar o seu coração, incentivá-lo no seu propósito. Ele começou a dizer: olha os milhares e milhares e milhões de pessoas que estarão salvas na eternidade por teu sacrifício. As milhares de pessoas. Olhe aquela multidão de palmas nas mãos, de vestiduras brancas, multidão que ninguém pode contar, segundo o Apocalipse, em função do teu sacrifício na cruz. Começou a animar a Cristo. Cristo poderia, meus amigos, ter enxugado o seu suor de sangue e voltado para o céu, voltado para o Pai. Ele poderia dizer: perca-se o homem em sua loucura, perca-se o homem em sua loucura, eles não me amam. Poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito: receba o pecador, o castigo, a pena dos seus pecados. Eu voltarei para o Pai. Poderia ter dito isso. Oscilava na balança a sorte da humanidade. Amigos, o céu observava expectante as cenas que se desenrolavam ali naquele momento. Beberá o Filho de Deus o amargo cálice de humilhação? Sofrerá o inocente para salvar o criminoso? De repente, trêmulas pela terceira vez, agora, saíram dos lábios de Jesus
as seguintes palavras: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, se a cruz é o único meio de resgatar a humanidade perdida, eu irei para a cruz sangrenta, meu Pai, a cruz de tortura. Era isso que ele estava dizendo. Tá? Sim, meus amigos, sim, meu querido amigo, eu quero dizer para você, meu amigo, que o que levou Cristo à cruz é porque ele olhou o lado de Getsemane através dos séculos e enxergou você. Enxergou você com seu coração apertado, seu coração sofrido e machucado. Ele viu o teu quebrantamento, as tuas dores. E ele disse: eu amo essa pessoa, eu amo esta mulher, eu amo esse jovem, eu amo este homem. E eu vou salvá-lo. Eu vou enfrentar a cruz. Por isso, por amor, meu amigo. Porque ele te ama. Ele te ama. Por isso ele enfrentou a cruz. Podia ter abandonado tudo, enxugado o suor de sangue, vou voltar para casa, voltar para o meu pai. Se perca esses homens nessa miséria que eles se encontram. Mas não, por amar você, ele enfrentou a cruz sangrenta, a cruz de tortura, o sentimento da separação entre ele e Pai. Entrega o teu coração, meu amigo, ao Senhor Jesus nessa hora. Entrega a tua vida a Ele. Deixa Ele fazer morada na tua vida. Não faça loucura. Não faça loucura. Se conscientize que Deus te ama. Eu sei que tem uma voz dizendo dentro de você: não, Deus não te ama coisa nenhuma. Se Deus te amasse, você não estaria nessa situação de miséria, não estaria desempregado, não estaria envolvido com drogas, seu casamento não seria um desastre, a sua vida seria diferente. Deus te ama sim, meu amigo. Eu não consigo responder por que você está passando por isso, por que você está sofrendo tanto, por que você tem tantos problemas. Eu não tenho essas respostas, mas eu sei que Deus te ama e que Deus vai converter e reverter a situação da tua vida se você se entregar a Ele. Deus vai transformar o mal numa coisa boa. Ele vai dar um novo significado à tua vida. Entrega a tua vida ao Salvador e ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que habitas entre miríades e mora nos céus dos céus, mas que em Cristo estás no coração do aflito e abatido. Eu entro em Tua presença para orar por esta pessoa que está emergindo da cinza, Senhor. Ela está recomeçando do zero. Ela está iniciando uma nova fase em sua vida. Talvez ela está iniciando um novo trabalho, começando um novo relacionamento. O futuro é incerto, mas ela tem esperanças de um novo tempo, de um novo horizonte, meu Pai. Sabe, Deus, são muitas as lágrimas nas caladas da noite, muitas as incertezas, as dores, o medo se avolumam. Mas, meu Deus, eu peço, dê um fim a isso tudo, Senhor. Que essa dor no peito que este filho tem sentido acabe. Que esta pessoa tenha forças para mudar de fase. Disse o apóstolo São Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Coloque um caminho plano diante desta pessoa. Remova esta estrada minada, este caminho cheio de armadilhas. Oh, meu Pai, peço forças para esta pessoa. Abra os olhos dela para que veja. Tire toda a venda. Que as trevas se convertam em luz. Que as algemas sejam rompidas. Que todo o abismo seja transposto. Que onde há dor, haja consolo. E que onde existe guerra, possa haver paz. Peço em nome de Cristo a vitória desta pessoa, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.